A palavra do Senhor Jesus aqui em Atos, capítulo 1, o versículo 14, o texto bastante reflexivo, uma reflexão para nós, que nos mostra algo importante para a nossa vida. Parece simples, mas precisamos entender as profundezas de Deus na simplicidade. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres de Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Quando nós olhamos para o livro de Atos, que é a história da igreja, e aqui nós temos o início, a preparação para o início da igreja do Senhor. O povo de Israel, os cristãos, em especial aqueles que tinham vivido com o Senhor, passava por um momento difícil, porque estavam agora coagidos, ameaçados. O seu mestre havia morrido. O seu Senhor, aqueles em quem ele tinha esperança, ou depositar a sua confiança, havia morrido. Apesar da promessa de que eles não estariam sós, apesar de todas as promessas do Senhor, mas para ele parecia estar só. Mas o que nos chama a atenção nessa palavra é que eles esperaram a promessa de Deus. É que eles estavam confiantes na promessa de Deus. Ainda que se passassem os dias, ainda que o povo em Jerusalém estava em alvoroço, ainda que tantos esperavam que não acontecesse nada, mas eles creram que o Senhor havia ressuscitado e que cumpriria a sua promessa, porque diz a palavra do Senhor Jesus, que nós voltamos um pouco antes, João Batista, precursor da mensagem, ele dizia: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo, louvado é o nome de Deus. E eles então aguardavam a promessa de Deus de serem batizados com o Espírito Santo e com o fogo, de receber o fogo de Deus, de receber a virtude do Espírito de Deus, louvado é o nome do Senhor. E eles estavam ali aguardando a promessa. E eu quero perguntar para você nessa noite: você tem promessa de Deus? Você tem ouvido a promessa de Deus? E a pergunta é: como você tem aguardado a promessa de Deus? Aqueles que aguardam murmurando, aqueles que aguardam reclamando, aqueles que aguardam duvidando, mas aqueles que estão unânimes, numa só fé, unidos, buscando ao Senhor em oração, louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que eles aguardavam a promessa do Senhor, não aguardavam distante, não aguardavam distante, não aguardavam cada um na sua casa, mas diz a palavra do Senhor que eles perseveravam, nem se reuniam, eles estavam ali buscando a presença do Senhor. Será que é hoje que o Senhor vai derramar do seu poder? Será que é hoje que a promessa de Deus vai se cumprir? Estava ali em oração, e passava aquele dia e não acontecia. E no outro dia eles estavam ali buscando ao Senhor. Será que é hoje que vamos ser cheios do Espírito Santo? E foi até que chegou o dia, louvado é o nome do Senhor, que Deus derramou da sua graça, da sua unção. E diz a palavra de Deus, se pegarmos um pouco mais lá no capítulo 2, nós vamos ver que estavam assentados ali quase 120 reunidos, com medo dos judeus, mas de repente veio do céu um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, louvado é o nome do Senhor, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia.
E a questão, amados, não é esperarmos a promessa de Deus, é como nós estamos esperando a promessa de Deus. Eu quero focar como tema na mensagem nessa noite, é como você está esperando a promessa de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Caleb, um homem cheio da graça de Deus, um homem de confiança, um homem que teve sobre exemplo glorioso, porque diz a palavra que ele saiu, quando saiu do Egito com o povo de Israel. Na primeira dificuldade que tiveram, que chegou diante do Mar Vermelho, a primeira coisa que o povo fez foi murmurar. Voltou-se para Moisés e falou: Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito. Trouxe nós aqui para morrer diante das águas, olha aí a dificuldade, como que nós vamos atravessar? E ainda vem o exército de Faraó atrás, tem monte cruzado, tem água, o mar aí na nossa frente. Mas Deus é o Deus da providência, louvado é o nome do Senhor. Deus não age quando você pode agir, Deus age quando é impossível para o homem, louvado é o nome do Senhor. E diz a palavra que Moisés foi clamar, foi falar com Deus, e o Deus olha para Moisés assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, louvado é o nome do Senhor. Ainda que você olhe e vê o mar à sua frente, e olhe e não vê condições de atravessar, mas a ordem de Deus é marche, louvado é o nome do Senhor. Marche, porque Deus dá vitória, aleluia. Quando nós colocamos os nossos pés a fazer, quando nós temos atitude diante do Senhor, Deus dá vitória ao seu povo, aleluia. E diz a palavra do Senhor que Moisés pode dizer: hoje vereis o livramento de Deus, aleluia. Tocou nas águas, o mar se abriu, o povo passou em terra seca e pôde cantar do outro lado: só o Senhor é Deus. Mas passou pouco tempo, quando veio a dificuldade de novo, chegou lá, o povo começou a murmurar de novo: cadê o mantimento? Nós vamos morrer de fome aqui. Deus manda o maná do céu. E tantas dificuldades que o povo passou no Egito, ou melhor, no deserto, e sempre reclamando. Mas Caleb mantinha viva a promessa de Deus, aleluia. Pois é, quando o povo espiar a terra, 12 homens para espiar a terra da promessa, e voltaram 10 falando que era impossível, que tinha exército armado, que tinha um exército numeroso, que a cidade era fortificada, e mostrou todos os problemas. Eles não falaram mentira. Aqueles espias não falaram mentira, realmente havia uma muralha em volta. A cidade era fortificada, tinha soldados. Mas diz a palavra do Senhor que quando criou aquele alvoroço no meio do povo, Caleb se levantou e fez calar todo o povo e disse: Deus nos deu aquela terra, aleluia. Nós vamos conquistar, vamos entrar e vamos tomar posse, porque é promessa de Deus, aleluia. A promessa de Deus permanece fiel, ainda que nós negássemos ao Senhor da palavra, Ele não pode negar-se a si mesmo. A sua palavra permanece fiel, ainda que formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo, aleluia. E quando nós analisamos a trajetória de Caleb aguardou a promessa de Deus, confiante. Caleb aguardou a promessa de Deus com certeza de que iria herdar a terra, não importa o tempo que passasse. Disse 40 anos eles andaram no deserto, mas chegou o dia e ele disse então a Josué, que agora assumia a liderança do povo, e disse assim: tu sabes que aquela terra ali, que é a mais difícil, foi a terra que Moisés, servo do Senhor, separou para mim. Eu agora na idade de 80 anos, mas os meus olhos não escureceram. A
minha força não diminuiu. Aleluia! É aquela que eu quero, porque aquela que é a minha herança, é a minha possessão. Aleluia! Olha, amados, quantas vezes nós aguardamos a promessa de Deus e começa a passar o tempo e nós vamos cansando e a nossa vista vai escurecendo, nós não temos mais a clareza da visão da promessa, nós não conseguimos ver mais a glória de Deus e parece que não, o Senhor falou, mas não vai acontecer, o Senhor falou, mas isso já passou muito tempo e agora já ficou esquecido. Mas uma coisa é certa, quando nós esperamos a promessa de Deus em oração, quando nós esperamos a promessa de Deus com confiança, quando nós esperamos a promessa de Deus unido na mesma fé, louvado é o nome do Senhor, a nossa visão não se ofusca, aleluia. Nós continuamos, não importa se passa um ano, se passa dois, se passa 40 anos, como passou Caleb no deserto, mas ele herdou a terra que Deus havia prometido, aleluia. E depois dizer, 40 anos se passaram, mas eu não envelheci, aleluia. Quantos que têm envelhecido? Quantos que não têm mais a visão da promessa de Deus? Quantos que esqueceram da promessa de Deus? Mas é porque tem deixado de esperar em oração, aleluia. A palavra do Senhor permanece. Às vezes você olha e fala assim, isso é impossível acontecer. E nós ouvimos ainda a mensagem há poucos dias aqui, em que a palavra do Senhor dizia, quando Deus disse a Abraão, haveria algo impossível para Deus? Haveria algo difícil para Deus? Aleluia! Ainda que você possa dizer, aonde está a promessa de Deus? Mas a promessa de Deus se cumpre, amados. E o exemplo aqui é como nós esperamos a promessa de Deus. Quando Deus falou com Abraão e falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, louvado o nome do Senhor. O tempo se passou, mas Abraão ouviu a voz de Deus, peregrinou, caminhou, ali desceu em várias partes, foi até o Egito, voltou à terra de Canaã, caminhou e aguardou a promessa de Deus. E quando se dizia, como vai estudar isso? Até as próprias forças então, cara, e como vai acontecer isso? Já se passaram tanto tempo da promessa de Deus, como se Deus tivesse caído no esquecimento. Mas uma coisa é certa, Deus vela por cumprir a sua palavra, e Ele opera quando é impossível para você. Quando você não vê mais saída, quando você não vê mais solução, quando parece que tudo está pecado, Deus abre a porta e prepara a mesa no deserto, aleluia! Precisamos aguardar em oração, aleluia! Reunidos, congregando, unânimes numa só fé, num só Espírito, numa virtude celeste, aleluia! E o Espírito de Deus vai sendo derramado, vai nos fortalecendo, e nós vamos vendo claramente a promessa de Deus na nossa vida. E a cada dia que passa, e a cada momento que passa, ao invés de desanimar, ao invés de nos entristecer, nós vamos ver que estamos mais perto da promessa de Deus. Estamos mais perto de alcançar, ficam mais fortes da herança, louvado é o nome do Senhor. Enquanto aqueles que não creem, enquanto aqueles que duvidam, enquanto aqueles que se levantam e até dizem que nada vai acontecer, que nada vai mudar, nós temos que ter a virtude que estava em Caleb, que levantou e fez calar todo o povo, e disse, Deus falou, Ele cumpre a sua palavra, louvado é o nome do Senhor. Eu não sei qual o objetivo que você veio nessa noite, o que você tem passado,
E quantas vezes você falou na sua casa, você falou ali dizendo, não tem jeito, não dá, não vai acontecer. Quantas vezes tem duvidado das promessas de Deus, mas o Senhor aguarda. Ele é longânimo, aleluia, para que você esteja pronto para receber as promessas de Deus. Aleluia. Quantas vezes deixamos de não receber as promessas de Deus, porque não estamos preparados para possuir. O povo de Israel poderia já ter entrado na terra prometida, logo que saíram do Egito, mas não estavam preparados para entrar na terra prometida. Ainda eram murmuradores, ainda viviam reclamando, ainda viviam dizendo, mas o Senhor é aquele que quer lapidar-nos, aleluia, para podermos estar preparados para entrar na cidade celestial e para que a bênção de Deus, a graça do Senhor superabundo nos nossos dias, aleluia. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Eu vivo! Oh, aleluia! Por isso, amado, não duvide da promessa de Deus. Ainda que você não esteja vendo com os olhos materiais, abre os olhos espirituais e veja a promessa de Deus. Ainda que você fala que é difícil, mas o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo que continua na igreja, aleluia. O mesmo Deus que operou maravilhas e que fez Israel entrar na promessa, que fez as muralhas de Jericó cair ao som da promessa, é o mesmo Deus que está do teu lado, que está contigo, aleluia. E é o mesmo Deus que te desliga a tua cabeça, aleluia. Oh, glória! É aquele que diz, erga a tua cabeça, porque a promessa na tua vida se cumprirá. Aleluia! Eu não esqueço da promessa. Aleluia! A palavra do Senhor de Deus não é homem para que minta. Aleluia! Eu sei que você está pensando, tudo isso, pastor, eu sei que Deus cumpre a promessa, mas não é que eu duvido de Deus. Muitas vezes eu duvido que a promessa foi feita. Será que realmente foi Deus que falou? Será que realmente foi Deus que falou tanto tempo? A tanta dificuldade? Se foi Deus que falou, por que não foi acontecer? Porque quando eu penso que vai acontecer, dificulta mais. Porque quando eu penso que vai melhorar, parece que piora.
Aleluia. Ainda que você olhe e diga, Senhor, mas eu não tenho mais força, não dá mais para esperar. Aleluia. Abraão esperou a promessa de Deus, que seria pai de uma grande nação, que a sua descendência seria como a estrela do céu. Aleluia. Deus tem com 100 anos, quando já não havia mais possibilidade, não havia mais esperança humana, Deus operou e nasceu Isaac. E até hoje está lá na nação de Israel. Aleluia! Deus cumpriu a promessa. Quantas vezes tem agido como sábio? Quando o anjo falava com Abraão e reforçava a promessa que Deus havia feito a Abraão, quando lhe apareceu e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Sara estava ouvindo atrás da porta e riu. E quantas vezes você também tem rido das promessas de Deus? Quando você ouve as promessas de Deus, quando você ouve a mensagem do Senhor, quando você ouve Deus falar de Deus, acha que vai acontecer isso? Acha que isso é possível? Sara viu, é possível. Mas o anjo do Senhor vira para ela e para Maria, por que você riu? E a pergunta é, por que você viu que é impossível que as promessas de Deus se cumpram? Por que você acha que não tem mais condições de acontecer? Por que você tem perdido as esperanças? Aleluia! Sem deixar de estar em oração, sem deixar de buscar. Porque não vê mais, não vê acontecer. Mas é tempo de despertar, de louvar o nome do Senhor. Uma certa ocasião, o Senhor fala ao profeta dizendo que vejo. E ele vejo uma vara de amendoeira. E o disse bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir o nome do Senhor Jesus. Deus cumpre a sua palavra, aleluia. Você pode muitas vezes retardar a promessa de Deus por falta de confiar, por falta de preparar. E a promessa de Deus também pode ser para tempos futuros. Mas uma coisa é certa, não importa quanto tempo passe. Precisamos ter a mesma virtude que teve os irmãos que nos antecederam. Como Caleb disse, passaram-se 40 anos, mas a minha vida não escureceu e as minhas forças não diminuíram. Busque essa visão. Aleluia! Porque quando passar o tempo, você vai dizer assim, Deus falou, vai acontecer. Deus prometeu, Ele vai cumprir, louvado é o nome do Senhor Jesus. Não importa quanto tempo vai passar, eu tenho força para caminhar, eu tenho força para estar na presença de Deus, eu tenho força para orar, eu tenho força para buscar, eu tenho força para glorificar o nome do Senhor, porque eu creio nas promessas de Deus, aleluia. E de repente, diz a palavra do Senhor no capítulo 2 de Atos, que de repente, quando menos esperava, se cumpriu a promessa do Senhor Jesus, aleluia. E da mesma forma acontecerá na sua vida. De repente, quando você menos esperar, a promessa de Deus se cumprirá, aleluia. E você vai poder dizer, o Senhor cumpriu a sua palavra. Aleluia. Poder glorificar o nome do Senhor Jesus e ver a promessa de Deus
cumprindo-se a cada dia. Persevera na mensagem, persevera na promessa de Deus, em oração, confiante, porque Deus fará maravilhas. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus.